crônicas. Vou botar aqui para gravar, pra gente mandar lá pro YouTube. Eu não tô subindo esses dias, os dias aqui foram cheios, glória a Deus, tô bem cansada hoje, mas revigorada, sabe, por estar fazendo as coisas do Senhor, por estar vendo o reino avançar. Ontem nós tivemos aí, você viu, né, nossa inauguração lá em Samambaia, Núcleo da Fé Samambaia. Agora, galera de Samambaia, alô, alô, já chega lá, quem precisar de uma igreja abençoada aí, pode contar conosco. E é isso, vamos embora. Hoje, gente, o capítulo, ele é denso. Aliás, é o último capítulo de 2 Crônicas, glória a Deus. Quem chegou até aqui comigo, levanta a mão e dê um glória a Deus, um aleluia bem forte. Foram 2 livros, né, gente? Só aí falando dos reis. Na verdade, foram 4, né? Que também a gente teve ali 1ª e 2ª Reis, contando desses reis. Agora nós estamos em Crônicas, né? Onde a gente viu aí mais um pouco, né? Mais aprofundado a história desses reis que a gente viu. E aqui a gente vai para os finalmente. A gente vai ali para quando Jerusalém e Judá ali é tomada, né? E os habitantes daquele lugar estão então sendo levados cativos para a Babilônia. A terra que o Senhor prometeu a Abraão nesse momento está sendo ocupada, está sendo ali exilada pelos filhos, por aqueles a qual ele deu a herança, né? Devido à desobediência, devido devido ao coração deles que não continuaram voltados para o Senhor. E o Senhor havia prometido, e nenhuma palavra do Senhor cai por terra sem que tenha o seu cumprimento integral. Isso serve para nós muito no dia de hoje. O Senhor continua fazendo, o Senhor continua prometendo, o Senhor continua nos dando a oportunidade de sermos esses filhos, né? Essa família de Abraão, em que o Senhor tem uma terra prometida para nos dar, mas continua convidando-nos a obedecer, a estar com o coração totalmente voltado para Ele. Então hoje eu vim aqui com meu coração pegando fogo, apesar de muito cansada. Eu não sei, vamos deixar o Senhor guiar, porque aqui, gente, a gente vai ter referência, e os pássaros também estão, né, gritando aí de tudo. Gente, eu sei que vocês estão entendendo. Eu acho que eles estão entendendo, gente. Os céus declaram a glória de Deus. E aí, aqui a gente vai ter a referência de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de Esdras. Por quê? Porque nesse tempo todos os profetas estavam ali presentes, já alertando o povo, falando, e eles não entendendo, e eles não dando ouvido, e eles zombando, porque não era possível que aquilo tivesse acontecendo. Não é possível que o próprio Deus estava falando que Nabucodonosor, um rei da Babilônia, Babel, onde, né, ele resolveu ali confundir a língua dos povos, ele estava chamando aquele homem de servo para executar um plano de maldição contra os próprios israelitas. Então, se a gente para observar, a gente entende, né? Porque a gente já viu aqui, a gente já viu Levítico, Números, a gente já viu a história, a gente foi vendo o desenvolver, o desenrolar. Então a gente começa a dar, né, a dar clareza, a ligar os pontos, a entender que sim, só estava cumprindo a palavra de Deus. Mas para eles foi muito difícil. Para ele foi muito difícil ligar esses pontos, em acreditar que o Deus deles,
o Deus dos descendentes dele, dos antepassados dele, estavam fazendo isso com eles. Que tipo de Deus era esse? Sendo que eles não estavam nem um pouco inclinados para o Senhor. Vamos começar orando e vamos deixar o Senhor conduzir aqui, porque o capítulo é um pouco longo e a gente tem muita coisa a falar. Vai falar não, né? No caso, sei lá, tem muitas referências aqui que eu gostaria de dar, mas vamos ver o que dá tempo, o que não dá. Amém, Jesus. Obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por este domingo, por este final de semana, Deus. Obrigada porque o Senhor está com as mãos no universo e dele não se apartará, sabe, Deus? As tuas mãos, o teu controle, a tua regência, o teu orquestramento para cada coisa. Deus, nós somos gratos, Deus, por podermos participar deste tempo, porque o Senhor nos dá fôlego de vida, o Senhor nos fez, o Senhor formou e moldou-nos, Deus, em nome de Jesus, para a sua honra, para a sua glória. E agora, Deus, nós queremos te devolver adoração, te devolver glória, te devolver, sabe, Deus, sabedoria. Em nome de Jesus, Deus, que todo o nosso entendimento e sabedoria contribuam, Deus, para te agradar, para te obedecer, para te engrandecer, Jesus. Nós apresentamos diante de ti este capítulo, Pai, ele é tão denso, tão magnífico, tão, sabe, Deus, tão poderoso, mas ao mesmo tempo, sabe, Deus, tão difícil de entender. Então, em nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso coração, Deus, dá-nos entendimento acerca da tua palavra. E muito obrigada, Deus, por chegarmos até aqui, pela minha vida, pela vida de cada um dos que estão aqui comigo, sabe, Deus, talvez não puderam estar em todos, mas cada vez que vêm aqui, sentem o seu coração arder. Não sou eu, é o Senhor, é o teu Espírito Santo queimando com a tua palavra, porque ela é fogo, sabe, Deus, para os nossos ossos e para o nosso coração. Por isso, nós só temos a te agradecer e te engrandecer, dar-nos entendimento da tua palavra. É o que oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, capítulo 36, versículo 1, vai dizer o seguinte: o povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Bom, na semana passada, no capítulo passado, a gente viu Josias, um rei muito, muito bom, mas que no final ali da sua vida, ele se orgulhou um pouco dos seus feitos e aí ele decidiu fazer aquilo que o Senhor não estava o convidando a fazer, porque o rei Neco do Egito, ele havia decidido lutar contra o país ali, eu acho que dos heteus, alguma coisa assim. E aí o rei Josias virou e falou: eu vou entrar nessa briga pelos meus irmãos. E aí o rei Neco virou e falou: não faz isso, porque o próprio Senhor está me falando para ir lutar e você vai estar se enfiando numa luta que nem é sua, que nem é do seu país. Mas ele foi e ele morreu. E aí colocaram então o filho dele, Joacás, tem tanto Joacás, no lugar dele como rei, e ele tinha 23 anos, então ele governou ali apenas por 3 meses, porque o rei Neco, então, ele estava, em grande imponência naquela época e estava ganhando tudo, enfim. Então ele pegou ali, levou ele como prisioneiro, levou o rei Joacás, filho de Josias, como prisioneiro para o Egito, e assim como alguns tesouros, e obrigou o povo a estar pagando ali impostos para o Egito. Então o povo mais uma vez voltou ali a ficar um pouco submetido ao rei do Egito.
E aí vai dizer no versículo 5, Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá, e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. Então, quando o rei Neco leva Josias, ele coloca um homem meio que de confiança dele para estar ali governando sobre Judá, que foi no caso Jeoaquim. Ele tinha 25 anos e ali ele reinou ali por 11 anos. A gente vai ver a história dele um pouco mais aprofundada lá em Reis, né? Segunda Reis, no capítulo 23 e 24. Mas depois, né? Cumprido aí esse tempo, Nabucodonosor, que aí no caso levanta, né? Com grande potência ali, levanta e prende então Jeoaquim e leva também as coisas do tesouro para o palácio. Para a Babilônia, do templo, o tesouro do templo leva para a Babilônia. Beleza. Versículo 9 vai dizer, Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Gente, isso daqui são pequenas partes que a gente vai lendo, mas a gente sabe que foi um grande tempo, né? Joaquim ali reinou por 11 anos, o outro reinou por 3 meses. Então, assim, era um tempo em que o Senhor estava começando a cumprir as palavras de maldição que havia proferido, caso aquele povo, né, começasse a adorar outros deuses. E aqui a gente vai ver que o povo estava começando a pecar cada vez mais e deixar totalmente as coisas do Senhor. Então, nenhum rei se levantava para como os antigos reis de Judá, né? Que foram os reis que fizeram ali reformas, reconstruções. E aí, a pergunta que a gente fica, gente, como esse povo pôde cair tanto, né? Sendo que sempre o Senhor, assim, estava conduzindo eles por um caminho tão bom, sabe? Enfim... Enfim, vamos lá. E aí no versículo 11 vai dizer, Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Vale lembrar que nesse tempo, então, era um tempo sim, em que o Senhor estava ali, né, resolvendo cumprir as suas sentenças, mas ele estava doido por um rei que, assim como Josias, que assim como vários outros que a gente viu aqui nesse livro, se levantasse e se arrependesse. Então, ele mandava cada vez mais profetas, Jeremias, Ezequiel, enfim, muitos. Aí a gente vê aqui, ó, que uma das palavras de Jeremias era... Deixa eu tentar encontrar. Eu queria muito ler, porque é muita referência boa, gente. Nossa, mas eu até perdi. Ai, eu perdi. Que pena. Tá aqui, ó. Então... Eu disse, aqui Jeremias capítulo 22, dizendo, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer?
Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse: este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis como Davi e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Isso falando do reinado ali de Joaquim, né? E aí a gente viu que ele de fato foi levado e quem governou depois foi o tio dele, ele não teve filhos. Aí tem outro, vai ficar um pouco confuso, né, gente? Depois vocês pegam ali e lê. Aí, meu tempo já se esgotou, vamos acabar de ler e aí a gente fala principalmente desse final que é muito importante. Então vai falar no versículo 13, Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então, Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruína 70 anos, e durante esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Vocês conseguiram captar o valor dessa mensagem aqui? Que teve um tempo em que o povo estava pecando tanto que o Senhor decidiu totalmente acabar. E aí o rei Nabucodonosor entrou com tudo, de maneira que eles mataram, eles não deixou escapar ninguém, nem velho, nem moça, nem criança, e nem criança, enfim. E eles matavam até mesmo dentro do templo. E aí, em 1 Reis, vai falar um pouco sobre isso, né? Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão por que foi que Deus fez isso com essa terra e com este templo. Meu Deus. E aí, gente, eu vou passar meu tempo. Eu quero muito ler lá em Jeremias 24, do 1 ao 10. Deixa eu pegar aqui rapidamente, porque essa é uma promessa do Senhor. E quando eu penso nesse tempo que esse povo estava vivendo, gente, eu também penso no tempo que a gente está vivendo hoje, viu? Eu acho que a gente pode linkar essas coisas, sabe? Que vem acontecendo assim, as coisas, enfim. Então lá no isso daqui já é uma promessa, já é algo, né, para restauração, que é a próxima coisa que a gente vai ler, que vai dizer: eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros. Isso Jeremias falando, tá? Rei de Jerusalém para a sua terra.
Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os trarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Aqui é o Senhor declarando que aquele povo, o povo que se inclinou para o Senhor, que resolveu confiar na palavra do Senhor, ele os trataria com bondade, mas aqueles que deveriam sofrer aquele castigo seriam duramente penalizados por aquilo. E aí, só para concluir aqui, vai falar sobre o decreto do rei Ciro. O rei Ciro, então, veio 539 anos antes de Cristo, e ele, então, iluminado pelo Senhor, ele decide o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em pública, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Deus estava levando aquele povo de volta para reconstruir aquele templo que tinha sido detonado. E ele vai falar que ele é rei do mundo inteiro, porque de fato Pérsia, ele vai compreender ali o território desde a Índia, o Egito, porções da Europa, da África, da Ásia, só faltou a América. Mas a América tá no controle de Deus, né, gente? Nós temos promessa para o nosso povo, para o nosso país. Então é isso, ficamos por aqui com aí o livro de 2 Crônicas, né? E é uma história complexa, grande, difícil, mas é alucinante, gente, é maravilhoso, sabe? Busca de novo, lê de novo, lê as referências, vai em Jeremias, porque daqui uns dias a gente vai chegar lá em Jeremias, mas a gente vai ter que entender o que estava acontecendo nesses reinados. Amém? Deus abençoe, bom domingo.